Se você está cansado, de verdade, não só no corpo, mas na mente, no coração, então fica aqui. Não precisa fazer nada agora. Não precisa pensar em tudo. Não precisa tentar resolver nada. Só ouve, porque talvez é exatamente isso que você precisava hoje. Um momento de pausa, um momento de silêncio. Um momento onde você não precisa ser forte, porque você já foi forte o dia inteiro. Talvez até mais do que deveria. Talvez você tentou dar conta de tudo. Tentou segurar tudo. Tentou não demonstrar o que estava sentindo. Mas, por dentro, você foi se desgastando. E agora, o cansaço chegou. Um cansaço que não passa só dormindo. Um cansaço que vem de carregar peso demais, peso de pensamentos, peso de preocupações, peso de coisas que você nem consegue explicar direito. E talvez ninguém percebeu, ninguém viu, ninguém perguntou, mas Deus viu. Ele viu cada momento. Ele viu quando você ficou em silêncio, quando você segurou algo que queria dizer, quando você fingiu estar bem. Ele viu. E mais do que ver, Ele se importa. Deus ainda cuida de você, mesmo agora. Nesse momento em que você está cansado, nesse momento em que talvez você só queria desligar tudo, descansar de verdade, mas a mente não para, os pensamentos continuam, as preocupações insistem, e parece que você não consegue desligar, mas escuta isso com calma. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa dar conta de tudo agora. Você não precisa ser forte o tempo todo. Essa noite é para descansar. Só isso. Descansar. Talvez você tenha passado o dia inteiro tentando controlar tudo, pensando no que pode dar errado, tentando prever o futuro, tentando se preparar para tudo. Mas isso cansa, porque tem coisas que não estão nas suas mãos. E quanto mais você tenta controlar, mais pesado fica. Mas deixa eu te lembrar de algo simples. O que está fora das suas mãos já está nas mãos de Deus. E as mãos de Deus não falham. Ele não perde o controle. Ele não se confunde. Ele não se atrasa. Ele continua cuidando. Mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não sente. Mesmo quando tudo parece parado. Deus ainda cuida de você. E talvez o que você mais precise agora não é de respostas. Não é de soluções, não é de explicações, mas de paz. Uma paz que desacelere sua mente. Uma paz que alivie seu coração. Uma paz que te permita descansar. E essa paz não vem de você, vem de Deus. Agora, respira um pouco, devagar, deixa o ar entrar e sair, sem pressa. Você não está atrasado, você não está perdido, você não está sozinho. Deus está com você. Agora, mesmo nesse cansaço, mesmo nessa dúvida, mesmo nesse silêncio, Ele continua presente. Talvez você tenha pensado hoje, eu não aguento mais. E tudo bem sentir isso, mas isso não é o fim. É só um sinal de que você precisa parar e descansar. E não só descansar o corpo, mas entregar o que está pesado. Porque você não foi feito para carregar tudo sozinho. Deus nunca pediu isso de você. Ele não espera que você dê conta de tudo. Ele espera que você confie, mesmo cansado, mesmo sem entender, mesmo sem ver saída. Confia, porque mesmo quando você está fraco, Deus continua forte e Ele continua cuidando de você. Agora, não tenta pensar em tudo de novo. Não volta para os problemas. Só fica aqui, deixando essa palavra tocar, enquanto você descansa, porque enquanto você descansa, Deus continua cuidando de tudo. Agora, talvez o seu corpo esteja parado, mas a sua mente não. Ela continua trabalhando, pensando, lembrando, preocupando, criando cenários, tentando resolver coisas que ainda nem aconteceram. E quanto mais você tenta acalmar, mais parece que ela se agita. A ansiedade faz isso. Ela não pede permissão. Ela simplesmente aparece e ocupa espaço. E quando você percebe, já está cansado, sem nem ter feito nada. Um cansaço que vem de dentro.
Um cansaço que não é só físico, é mental, é emocional, é profundo. Talvez você tenha sentido isso hoje. Uma sobrecarga que não dá para explicar direito, como se tudo estivesse acumulado. Pensamentos, responsabilidades, expectativas, medos, tudo junto. E você tentando dar conta, tentando não falhar, tentando não demonstrar fraqueza. Mas escuta isso com calma. Você não foi feito para carregar tudo isso sozinho. Ninguém foi. E quando você tenta carregar tudo, é natural se sentir assim, cansado, sobrecarregado, sem energia. E talvez o que mais te machuca não seja só o peso, mas a sensação de que você precisa aguentar, de que você não pode parar, de que você precisa continuar forte. Mas deixa eu te dizer algo importante. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode descansar, você pode parar, você pode admitir que está pesado. E isso não te faz fraco, isso te faz humano. Agora, respira mais uma vez, devagar. Deixa o ar entrar e sair, sem pressa. Você não está sendo cobrado agora. Você não precisa resolver nada nesse momento. Você só precisa estar aqui. E talvez o mais difícil para você agora não seja o problema em si, mas a incerteza, o não saber, o não ter controle. Isso gera ansiedade, porque a mente tenta preencher o vazio com suposições, com medos, com cenários negativos. Mas escuta isso com atenção. Nem tudo que você pensa é verdade. A ansiedade exagera, ela distorce, ela cria histórias que ainda não existem. E você começa a sentir como se já estivesse acontecendo. Mas não está. Agora, nesse momento, você está aqui, respirando, seguro. E Deus está com você, mesmo que você não sinta, mesmo que pareça silêncio, Ele continua presente. E Ele continua cuidando. Talvez você tenha orado hoje e não sentiu resposta. Talvez tenha esperado algo e nada aconteceu. E isso pode gerar dúvida, pode gerar aquela sensação de vazio. Mas escuta isso com carinho. O silêncio de Deus não é abandono. Nunca foi. O silêncio de Deus, muitas vezes, é o lugar onde Ele mais trabalha, porque nem tudo que Ele faz você consegue ver agora. Tem coisas sendo ajustadas, tem caminhos sendo preparados, tem situações sendo evitadas. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está organizando tudo do jeito certo, no tempo certo, e confiar nisso é o que traz descanso. Porque quando você tenta controlar tudo, você se esgota, mas quando você confia, você descansa. E é isso que você precisa agora. Descansar de verdade. Soltar um pouco esse peso, mesmo que seja só por essa noite. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa confiar um pouco mais. Mesmo cansado, mesmo com dúvida, mesmo sem entender. Confia, porque Deus ainda cuida de você, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece parado, Ele continua cuidando. Agora, se algum pensamento vier, não briga com ele, só deixa passar. E volta para essa verdade simples: Deus ainda cuida de você. Repete isso dentro de você. Deus ainda cuida de mim. Mais uma vez. Deus ainda cuida de mim. Deixa essa frase ocupar espaço. Deixa ela acalmar sua mente. Deixa ela trazer paz, mesmo que aos poucos. Você não precisa correr agora. Você pode descansar. E enquanto você descansa, Deus continua cuidando de tudo. Agora, talvez seja o momento de você parar de tentar segurar tudo e simplesmente soltar. Eu sei que não é fácil, porque quando você solta, parece que está perdendo o controle. Mas a verdade é, você nunca teve controle de tudo. E isso não é um problema. Isso é um convite para confiar. Porque aquilo que está fora das suas mãos, não está fora das mãos de Deus. E Ele continua cuidando,
mesmo agora. Talvez esse cansaço que você sente não seja só físico, mas o resultado de tentar ser forte por tempo demais, de tentar dar conta de tudo, de não querer demonstrar fraqueza. E agora, você está esgotado, por dentro. Então, por um momento, para, respira, devagar, deixa o ar entrar e sair, sem pressa. Mais uma vez, mais lento. Se puder, fecha os olhos e só fica aqui, sem esforço, sem cobrança, sem tentar fazer certo, só presente, porque Deus está aqui, agora, com você, mesmo no silêncio, mesmo se você não sentir nada. Ele está, e Ele está te ouvindo. Então, fala com Ele, do seu jeito, sem palavras bonitas, sem tentar parecer forte, só sendo real. Você pode dizer: Deus, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu estou com medo, eu estou preocupado. Ele entende cada palavra e também entende aquilo que você não consegue dizer. Agora, vamos fazer isso juntos, em silêncio. Pensa naquilo que mais tem pesado no seu coração hoje, aquilo que não sai da sua mente, aquilo que te preocupa. Agora imagina isso como um peso que você está segurando e aos poucos você começa a soltar e entrega nas mãos de Deus, porque é exatamente lá que isso precisa estar, não nas suas mãos, mas nas dele. E enquanto você entrega, algo começa a mudar. Não fora, mas dentro. A respiração desacelera, o corpo relaxa, a mente começa a ficar mais silenciosa, porque agora você não está mais tentando carregar tudo. Deus está, e Ele sabe o que fazer. Ele sempre soube. Talvez nada tenha mudado ao seu redor, mas algo começou a mudar dentro de você. E isso já é o início do descanso. Esse alívio, mesmo que pequeno, já é Deus tocando em você. Já é Deus trazendo paz. Agora, continua respirando devagar. E se algum pensamento voltar, não briga com ele, só deixa passar e volta para essa verdade simples. Deus ainda cuida de você. Repete dentro de você: Deus ainda cuida de mim. Mais uma vez: Deus ainda cuida de mim. Deixa essa verdade ocupar espaço. Deixa ela acalmar o que está agitado. Você não precisa resolver tudo agora. Você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar um pouco mais, só por agora, só por esse momento. E enquanto você faz isso, a paz começa a entrar, devagar, silenciosa, mas real. Uma paz que não vem das circunstâncias, vem de Deus. E essa paz começa a te envolver, como um abraço, sem barulho, mas presente. Talvez você ainda sinta um pouco de ansiedade, e tudo bem, mas ela já não tem a mesma força. Porque agora, você não está sozinho nisso. Agora, você entregou. E quando você entrega, Deus cuida. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, Ele continua trabalhando. Agora, fica só mais um pouco aqui, sem pressa, sem voltar para as preocupações, só descansando, porque você pode descansar, porque Deus ainda cuida de você. Agora, você já desacelerou um pouco. Talvez a respiração esteja mais calma, talvez a mente já não esteja tão agitada quanto antes. E isso já é um sinal de que você não precisa carregar tudo sozinho. Agora, vamos um pouco mais fundo, sem pressa, só deixando esse momento te envolver. Respira, devagar, e solta o ar lentamente. De novo, sem esforço. Só deixa acontecer. Seu corpo começa a relaxar. Seus ombros ficam mais leves. Seu rosto desacelera. Sua mente começa a soltar o controle. Porque agora você não precisa mais segurar tudo. Você já começou a entregar e Deus já está cuidando. Agora, vamos orar juntos. Mas não como alguém que pede desesperadamente, e sim como alguém que confia, com calma, com entrega. Deus, aqui está mais uma vez esse coração, um coração que está cansado, mas que decidiu confiar. O Senhor conhece tudo que está aqui dentro.
cada pensamento, cada preocupação, cada medo que ainda tenta aparecer. Nada está escondido de ti. E mesmo assim, o Senhor continua cuidando. Agora, essa pessoa entrega mais uma vez tudo aquilo que ainda pesa, mesmo aquilo que ainda é difícil de soltar, mesmo aquilo que volta na mente, tudo está sendo colocado em tuas mãos, porque são mãos seguras, mãos que sustentam, mãos que protegem, mãos que nunca falham. Senhor, acalme ainda mais essa mente, diminua o ritmo dos pensamentos, silencia aquilo que tenta tirar a paz e traz um descanso profundo, não só no corpo, mas na alma. Que essa pessoa sinta agora um alívio real, como se algo estivesse sendo tirado de dentro, como se o peso estivesse diminuindo, como se o coração estivesse ficando mais leve, porque o Senhor está agindo agora, mesmo em silêncio, mesmo sem barulho, mas real, presente. Cuida do amanhã, daquilo que ainda preocupa, daquilo que ainda gera medo. Vai à frente, preparando tudo, organizando caminhos, fechando portas que precisam ser fechadas e abrindo aquelas que são certas. Que essa pessoa não precise mais tentar controlar tudo, mas que aprenda a descansar, sabendo que o Senhor está no controle. Agora, deixa essa paz te envolver mais um pouco, sem pressa, sem resistência, só aceita. Você não precisa fazer nada, só permitir. E enquanto você permite, o descanso vem, devagar, natural, como deveria ser. Talvez seus olhos já estejam pesando, talvez o corpo já esteja mais solto. E isso é bom. Você pode descansar. Você merece descansar. Você precisa descansar. E Deus está cuidando de tudo. Mesmo enquanto você descansa, Ele não dorme, Ele não para, Ele não se distrai, Ele continua cuidando de cada detalhe. Então agora, você pode soltar de vez, sem medo, sem preocupação, só descansar. Se algum pensamento tentar voltar, não se prende nele, só deixa passar e volta para essa verdade. Deus ainda cuida de você. Repete dentro de você: Deus ainda cuida de mim. Mais uma vez. Deus ainda cuida de mim. Deixa isso te acalmar. Deixa isso te envolver. E permanece aqui, em paz. Agora, fica só mais um pouco aqui. Sem pressa. Você não precisa ir embora ainda. Não precisa voltar para os pensamentos. Não precisa tentar resolver nada. Só permanece em silêncio. Porque esse momento é o seu descanso. Talvez já faça um tempo que você não se sente assim, mais calmo, mais leve, menos pressionado. E isso não aconteceu por acaso. Você desacelerou, você soltou, você entregou. E agora, você está começando a sentir o que é descansar de verdade. Não apenas o corpo, mas o coração, a mente, a alma. E isso é raro, mas é necessário. Porque você não foi feito para viver cansado o tempo todo. Você não foi feito para carregar peso todos os dias. Você não foi feito para viver em ansiedade constante. Você foi feito para viver em paz. E essa paz não depende das circunstâncias, ela vem de Deus. E ela está aqui, agora, com você. Talvez ainda existam coisas que você não resolveu. Talvez ainda existam dúvidas. Talvez o amanhã ainda pareça incerto. Mas isso já não precisa te assustar, porque agora você lembrou de algo essencial. Deus ainda cuida de você, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo parece em silêncio. Ele continua cuidando, e isso é suficiente. Suficiente para você descansar, suficiente para você confiar, suficiente para você soltar. Agora, respira mais uma vez, devagar. Deixa o ar entrar e sair, sem esforço. E enquanto você respira, deixa essa verdade se fixar dentro de você. Deus ainda cuida de mim. Repete em silêncio. Deus ainda cuida de mim. Mais uma vez. Deus ainda cuida de mim.
Deixa essa frase ocupar o lugar da preocupação. Deixa essa verdade substituir o medo. Deixa essa certeza acalmar o que ainda está inquieto. Você não precisa voltar para o problema agora. Você não precisa pensar no amanhã. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa descansar. Porque aquilo que você não consegue controlar já está nas mãos de Deus. E Ele continua no controle, sem falhar, sem se atrasar, sem esquecer de você. Nunca, agora. Se seus olhos estiverem pesando, deixa. Se o corpo estiver relaxando, permite. Se a mente estiver ficando mais silenciosa, aceita. Você não precisa resistir ao descanso. Você pode simplesmente deixar acontecer. E enquanto você descansa, Deus continua trabalhando. Ele continua cuidando dos detalhes. Continua protegendo você. Continua preparando o caminho. Mesmo enquanto você dorme, Ele não para, Ele não falha, Ele não se distrai, Ele cuida. Então agora, você pode soltar de vez, sem medo, sem ansiedade, sem peso, só descanso. Se algum pensamento tentar voltar, não se prende nele, só deixa passar e volta para essa verdade. Deus ainda cuida de você, sempre. Agora, permaneça em paz, permaneça tranquilo. Deixe essa mensagem continuar, mesmo que você já esteja quase dormindo, sem esforço, sem pressa, só descanso. Aqui é abrigo em Deus, que você encontre paz, que você encontre descanso e que você nunca esqueça: Deus ainda cuida de você.